Ela não está com ela ainda, mas já está pronta. Alguma coisa aqui. Eu não estou mais te achando aqui. Agora está a minha tela. Como é que eu faço para te ver? Tá me vendo, não? Não, eu estou me vendo. Não, ó, viu? Vê se ali em cima viu. Ou então, vai na minha foto, clica com o botão da direita e aperta PIN. E daí você vai ver eu. Agora já deu. Agora já estou te vendo. Maravilha. Prazer te conhecer, Eli. Prazer também. A Marisa falou bastante de ti. Olha, muito obrigada por você ter aceitado esse desafio, né? De vir aqui contar da sua história, contar de você um pouco. Eu vou pedir que você comece se apresentando, como você escolher, preferir. Então tá. Gente, como você recebeu esse convite de ser nossa professora também. Tá. Eu sou a Elisângela, mais conhecida como Eli. A Marisa, que é uma pessoa que mora no meu coração, fez um trabalho bem interessante comigo, no momento que eu tive uma infecção, uma internação bem complicada, então eu acredito que ela tenha pensado também que eu estava terminando os meus dias aqui na Terra, né? Aí ela me propôs fazer esse trabalho, eu aceitei, e foi muito interessante. Dele resultou esse livrinho, que é muito bom. Então, eu tenho fibrose cística, que é uma doença genética, né? Então, desde sempre eu tive falta de ar, tive algumas coisas assim que as outras crianças não tinham. Mas eu tinha uma qualidade de vida, assim, eu conseguia brincar, conseguia estudar, fiz 2 faculdades, uma especialização. Eu vou te interrompendo um pouquinho, Eli, para ir junto com você aqui, vou introduzindo um pouquinho de tempo, sabe? Isso fica mais fácil para mim. Quando você fala assim, desde sempre, desde que você se conhece, você está com esse diagnóstico e ele faz parte. Como é que Não, é esse processo? não. Desde que eu lembro assim da minha vivência, né? Desde criança, eu sempre tive uma doença. Todo mundo me considerava doente, mas ninguém sabia o que era. O meu diagnóstico foi bem tardio. Eu fiz o diagnóstico só com 24 anos. Diagnóstico também. Com quantos anos? 24. Só que a minha primeira internação foi com 4 meses de idade, né? Então, eu tive um processo de muitas internações. Assim, o meu prontuário no Nereu Ramos, antes do diagnóstico, era enorme. Então, eu internava assim 3 a 4 vezes por ano. E era muito mais difícil, porque eu internava, aí eu era tratado como pneumonia comum, né? Não que a infecção na fibrose cística é um pouco diferente, as bactérias são super resistentes, né? E a gente não tinha esse conhecimento, eu não tinha, o meu médico não tinha também, ele nunca passou pela cabeça dele que pudesse ser fibrose cística, né? E aí... Deixa eu então voltar mais um pouquinho ainda com você, assim, como é que foi passar esses 24 anos sem ter esse diagnóstico, sabe? Sendo internada, não sabendo ao certo pelo quê, como que foi passar por esse processo de não saber, sabe, Eli? Foi muito difícil, assim, porque na adolescência, principalmente na infância, eu lembro que tinha, mas a doença não estava assim tão avançada, então eu tinha uma vida, eu só tossia muito. Na escola me chamavam de tuberculosa, né? Então na hora do recreio, eu nem saía para brincar com as outras crianças, porque além de eu ter falta de ar, eu tinha muita tosse. Aí eu tinha muita vergonha, porque é uma tosse muito produtiva. Não sei se vocês conhecem a tosse da fibrose cística. Ela tem muita secreção. Aí na infância, na adolescência, eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E eu não sabia o que era. Então, assim, na adolescência, eu lembro de algumas pessoas dizerem que era psicológico. Então, aí, além de eu ter uma doença, de eu internar frequentemente, eu ainda me sentia culpada pelas internações. Então, cada vez que eu ia para o hospital, eu ficava me
julgando, me culpando. Aí eu pensava, por que eu estou fazendo isso comigo? Então, eu era muito revoltada. Eu tive um período, assim, na adolescência, de muita revolta, porque eu não sabia o que era. Uhum. Isso dava uma sensação de não ter como prever, né? De não ter como que eu faço antes para poder cuidar, né? Como que eu cuido E disso? aí tem muito... as pessoas que não sabem... Até hoje, que as pessoas não sabem... A maioria das pessoas não sabe o que é fibrose cística. As pessoas falam muito para mim, tu tem que te cuidar. E na adolescência era muito isso, tu tem que te cuidar. Mas, meu Deus, eu me cuido demais, assim, eu tô viva, tenho uma qualidade, embora eu já esteja no oxigênio, para a maioria das coisas eu já faço com cadeira de rodas, eu tenho uma qualidade de vida, sou uma pessoa ativa. Eu não sou mais tão ativa na questão física, porque o meu corpo me prende, mas mesmo com essa limitação, eu me sinto uma pessoa ativa. Eu vivo e adoro viver, assim, hoje à noite a gente vai no teatro, já está a cadeira de roda prontinha, já está tudo prontinho, quem chega lá já sobe, vai. Então, assim, tudo... Só que com o diagnóstico é muito mais fácil. Você está aqui dando uma aula para uma turma de profissionais da área da saúde. Claro, Sim. viva, né, Eli? Muito é construir. Me conta uma coisa, Eli. Como foi essa construção também do vínculo com a equipe de saúde, com o hospital, com esse mundo que você tão cedo teve que frequentar sem um diagnóstico, sabe? Como Eu foi a relação? internava sempre no mesmo hospital, no Nereu Ramos, que é um hospital aqui de Florianópolis que trata de doenças infecciosas e tem a ala de doenças infecciosas e tem a ala pulmonar, né? Então, assim, até uma certa idade eu internei em vários hospitais, aí depois eu comecei a internar sempre no mesmo. A partir do momento que eu comecei a internar sempre no mesmo hospital, eu criei vínculo com a equipe de enfermagem, principalmente, porque o médico passava consulta, às vezes era ele, às vezes era um outro, né? Mas a equipe de enfermagem, os fisioterapeutas, eu acabei criando um vínculo de amizade mesmo. Então, oi? Desde quando? Desde que idade você tem esse vínculo? Eu comecei para o Nereu, acho que eu tinha uns 17, porque antes eu internava eu internava nos servidores, no Celso Ramos. Aí ali eu não cheguei a criar vínculo. Além do hospital ser maior, porque são vários andares, então eu internava em diversos setores, né? Não tinha um diagnóstico. E quando eu comecei a internar no Nereu Ramos, eu tinha já um pneumologista que me acompanhava. Lá no Celso Ramos eu também tinha uma pneumo que me acompanhava, mas eu não consegui criar vínculo com ela. Ela era eu tinha muito medo dela, na verdade, que ela era um pouco rígida, então assim, eu chegava na consulta, eu já ia com medo, devia ter acima de 14, né, porque antes a gente interna no infantil, né, aí eu ia, não podia nem mexer na cadeira, se tu mexia na cadeira, ela falava, deixa a cadeira no lugar, eu já ia morrendo de medo, e o meu medo maior era porque geralmente quando eu ia, eu já ficava internada, então eu ia para consulta de rotina, que era cada... Eu não vou saber datar assim, a época certinha, mas eu ia, algumas vezes eu voltava para casa. Outras vezes ela falava, liga na tua casa que tu não sai daqui, já vai ficar internada. Então eu já ficava morrendo de medo. E eu ia muito sozinha também, né? Isso me deixava desamparada também. Então eu me sentia abandonada. Até certa altura da minha vida, o hospital para mim era uma prisão. Embora eu tenha feito amizades lá no Nereu Ramos, toda vez que eu me internava, eu entrava em desespero, porque eu tinha que parar toda a minha vida. O mundo continuava rodando, né? As coisas acontecendo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí eu era demitida, porque ficava internada. Então, a minha vida virava de ponta cabeça, né? Então, geralmente, quando eu saía do hospital, a minha vida já estava diferente do que quando eu tinha entrado. E isso, para mim, era... Eu chorava muito, muito, muito. Eu lembro de... Principalmente nos primeiros dias que eu internava, porque as minhas internações sempre foram longas. Foram 14, 21, às vezes mais, né? Porque não tinha o diagnóstico. Fazia um ciclo de antibiótico, não funcionava, tentava-se outro, até melhorar.
Teve vezes de eu sair do hospital com receita para tomar antibiótico intravenoso muscular na farmácia, coisa que hoje eu não consigo entender como que isso acontecia, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum. Era a mãe trabalhava, tinha 4 filhos, trabalhava, não tinha como me acompanhar, né? Então eu era muito sozinha e sem esclarecimento nenhum. Então era muito difícil mesmo, mas eu consegui criar vínculo lá no Nereu Ramos. Lá eu lembro assim da equipe de enfermagem, os técnicos serem muito carinhosos comigo, porque eu ia, voltava. Eu lembro uma internação que eu fiz, acho que 21 dias, lá no Nereu Ramos. Aí eu recebi alta. Aí eu cheguei em casa e comecei a inchar, ficar toda inchada. Aí eu já comecei a entrar em desespero, porque fiquei com medo de ter que voltar. Aí entrei em contato com meu médico. Aí ele falou: volta agora mesmo, que a gente vai ter que descobrir o que está acontecendo. Aí era 9 da noite, 10 da noite, lá fui eu de novo para o hospital. E aí eu já comecei num choro, porque eu sabia que eu ia ficar internada de novo. Aí a equipe tentava me acalmar. Então eu não lembro os nomes, porque faz muitos anos que eu não interno mais lá, mas eu lembro da afeição delas, eu lembro com carinho, do carinho que elas faziam as coisas comigo. Eu era muito difícil de veia, né? Então tinha todo um carinho por parte delas. Esse carinho devia ajudar muito com a tua culpa, né? Que já vinha, né, Elisa? O que eu fiz para estar nessa internação, porque não tem esse diagnóstico ainda? Eu lembro muito, quando a gente é adolescente, é novinha, a gente não tem a clareza que a gente tem mais velha, né? Eu lembro, assim, quando eu fazia, por exemplo, uns 10 dias de antibiótico, que eu estava para 14, quando faltavam uns 5, 4 dias para receber alta, eu começava a rezar para Deus e prometer ser uma pessoa melhor, para não internar de novo, né? Então eu lembro, às vezes, raramente eu recebia visita, mas às vezes eu recebia visita, e aí eu falava: quando eu sair daqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo diferente, assim, fazendo planos para fazer as coisas diferentes, para não voltar. Então era uma carga pesada a doença sem diagnóstico. Então, embora a maioria das pessoas que eu converse que tenham fibrose cística ou pais, né, que falam que quando receberam o diagnóstico foi um horror, para mim foi um horror por causa da gravidade da doença, mas foi um alívio muito grande. Não sou eu que estou criando isso, existe algo que faz isso com o meu corpo, né? E quando eu fiz o diagnóstico com 24, eu já estava muito ruim, eu estava no nível de... hoje eu peso 56 quilos, eu estava com 39 quilos, então eu estava muito desnutrida, assim, muito, muito mesmo. E eu não tinha força, assim, não era... Na época eu sentia falta de ar nas internações, tudo, mas o que mais me afetava naquele período era a fraqueza. Sentia muita fraqueza. E aí o meu médico me encaminhou para a reabilitação pulmonar. E eu fui para a reab, né? Aí, quando eu estava fazendo a reab, a médica da reabilitação me viu e me olhou, aí chegou, perguntou por que eu estava na reabilitação. Aí eu expliquei que tinha uma tosse persistente, que vivia internando com pneumonia, mas ninguém sabia o que era, que uns diziam que eu tinha nascido sem os cílios pulmonares, outro dizia que eu tinha sido intoxicada na infância. Então, cada um dava uma teoria, mas ninguém chegava a uma conclusão. Aí ela pegou e foi conversar com o meu médico, quem encaminhou e falou, né? A Elisângela, aquela menina, tem fibrose cística. Aí ele falou, não, ela é adulta. Fibrose cística é uma doença de criança, né? Não sobrevive sem tratamento, né? Aí ela falou, não, ela tem. Aí os dois entraram, assim, numa discussão de técnica mesmo, né? Aí ele veio, aí na consulta seguinte, eu fui conversar com ele, aí ele falou que tinha conversado com uma colega e que ela tinha sugerido que eu tivesse uma doença, mas que ele tinha certeza que não era, e que eu ia fazer o exame só por desencargo de consciência, né? Aí eu fiz o primeiro, nem foi o teste genético, foi o teste do suor mesmo. Eu fiz o primeiro, deu positivo, o segundo, o terceiro, aí eu voltei no consultório, ele, não pode, tem alguma coisa errada, tal.
vamos fazer o teste genético. Aí a fibrose tem mais de 2.000 mutações, né? Então, o primeiro teste que se faz é aquele que pega as 6 principais mutações. Aí deu negativo. Aí ele assim, não, viu? Não é? Aí não, aí, só que eu não conhecia isso, né? Aí dele ali, quando ele dizia não é, não é, o que isso falava dele para você? Como é que você ouvia isso, sabe? Eu perdi a confiança total nele, total, assim. Na verdade, nos últimos anos, assim, eu não sei dizer se ano ou meses, antes do diagnóstico, eu já estava sem confiança no meu médico, porque eu ia para o hospital, internava, e eu lembro dele, às vezes, fazer assim na mesinha, né? Ele falava, ai, o que eu faço contigo? Vai ter que internar de novo. Mas, assim, eu não sei o que está acontecendo. O que isso mostrava para você? Ele baixar a cabeça, o que eu faço contigo? O que isso mostrava? Para mim, mostrava que ele não sabia, não entendia o que estava acontecendo comigo. Aí eu não sei dizer se eu ficava revoltada, que eu era muito revoltada na época, ou se me deixava insegura. Eu lembro que quando aí depois foi feito que eu já pelos testes do suor eu já tinha fibrose cística, já era, né? Mas aí como não deu nos 6, aí ele ainda teve uma pequena esperança de não ser. Mas aí todos, quando deu positivo o teste do suor, todos os meus irmãos foram testados também. Aí nós fomos em 4, 2 deu negativo e uma deu positivo, que era a Eliane, que também já estava, ela ainda não tinha internado, ela já tinha internado 1 ou 2 vezes, mas o caso dela na época era bem leve, assim, ela não sentia falta de ar, não tossia, mas ela já tinha tido 2 pneumonias. E o dela deu positivo também. Aí ela pegou e o teste, esse que pega mais mutações, era pago, e a gente não tinha o valor na época, a gente tinha uma renda familiar muito baixa, né? Aí ela trabalhava como estagiária na Receita Federal, os colegas de trabalho fizeram uma vaquinha e fizeram o teste para ela. Aí deu a nossa mutação, que são 2, né? Aí ficou tudo... E aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu não vou mais continuar contigo, porque eu perdi a confiança, né? Aí eu fui... O que isso fala de você, sabe? Ou ele poder virar para ele e falar, não vou ficar mais contigo porque eu perdi a confiança. O que fala de mim? O que fala de você? Isso. Eu acho que eu sempre fui muito corajosa, porque já nessa época eu tinha 24 e tinha uma vida não tão segura como eu tenho hoje, mas eu já tive, eu acho que foi uma lavagem mesmo, assim, ai, eu quero ver se muda alguma coisa daqui para frente, né? Aí eu fui na médica que fazia a reabilitação, ela me trata até hoje, e pedi para ela me aceitar como paciente, ela aceitou, e dali em diante eu só melhorei fisicamente, claro que teve o declínio da doença. Que você procurou foi aquela primeira que te viu lá no tratamento? A da reabilitação, que era pneumologista. Quando ela te viu lá no tratamento da reabilitação, né, essa pneumologista, quando ela foi falar com você, o que você viu nessa médica? O que aconteceu ali? Eu vi uma preocupação, um cuidado da parte dela, assim, porque ela não chegou e falou para mim, tu tens fibrose cística, nada disso, ela não falou para mim. Mas o jeito que ela perguntava as coisas para mim, dava a entender que ela sabia alguma coisa. E aí depois, aí o meu próprio médico falou que era uma colega, ele falou que era ela, né, que tinha sugerido. Então, nossa, ela só de me ver na reabilitação, ela que fazia a reabilitação, ela estava todos os dias lá que eu estava na reab. Mas ela não me acompanhava como médica. E só de me ver na reabilitação, ela sem exame, sem exame para saber que eu tinha sempre pseudomonas, às vezes staph. Ela conhecia o meu físico ali, ela brincava comigo depois, né, que a gente foi criando que hoje ela é uma grande amiga minha, né, ela não é mais só minha médica, ela é uma amiga, ultrapassou as barreiras assim
Aí ela falava para mim, não, quando eu tiver um risco de frente e de trás. Porque eu era muito magra, né? Eu era muito magra, com muita falta de ar, muita falta de ar. Aí eu fazia a reabilitação, na época eu não usava oxigênio, mas a saturação caía quando eu estava lá na esteira. Aí eu fechava os olhos. Ela fala que lembrava muito o meu jeito de fazer os exercícios, porque eu fechava os olhos, mas era uma forma de eu me concentrar para tentar acalmar a respiração, né? Era o jeito que eu encontrei de lidar naquele momento. Aí depois eu fiz mais 3 vezes reabilitação, ela mesma que me indicou. Então, assim, só que depois que eu comecei a tratar com ela, claro, não dá para dizer que é só ela. Eu digo que ela é meu anjo da guarda aqui na Terra. Eu falo isso sempre para ela, né? Mas eu sei que teve o diagnóstico, aí comecei a fazer suplementação alimentar, usei cerca de 1 ano o Creon, depois eu não precisei mais, que é a enzima pancreática, né? Como é que foi, rapidinho assim, né? Só para a gente ir devagar. Como é que foi, a partir do diagnóstico, poder ir fazendo um tratamento, sabe? Poder fazer finalmente um tratamento. Nossa, no início eu me sentia, parece bobo, mas eu me sentia feliz, assim, contente de estar tratando algo que eu sabia o que era, tanto que aí eu comecei a estudar a doença. Eu sabia o que era, eu já era mais velha, eu comecei a estudar. Aí quando eu internava, eu já sabia algumas coisas que antes eu não... E depois a própria convivência com a doença, tu vai aprendendo ali. Hoje em dia tudo é muito mais fácil porque eu sei como que as coisas funcionam, né? Então, mas eu me senti sempre muito cuidada por ela. Eu não estou ouvindo. Desculpe, eu que estava mutada agora. Tá. Como é que é hoje, sabe, Eli, assim, poder dizer para a gente aqui, assim, eu sei como é hoje, e olhar lá para trás e ver aqueles 24 anos no escuro, praticamente, sabe? Aí é revoltante, assim, parece... eu tenho a impressão que se eu tivesse tido o diagnóstico lá atrás, talvez o meu pulmão estivesse bem mais preservado hoje, que aí eu teria feito as internações certas e teria feito as medicações inaladas que eu faço desde os 24, né, que é o Pulmozyme, os antibióticos inalados. Então, embora o meu quadro geral tenha piorado, assim, a minha capacidade pulmonar tem piorado, eu não tusso mais como eu tossia antes, eu sinto muita falta de ar, por causa de esforço, mas eu me sinto muito cuidada, tanto que às vezes quando alguém me vê no oxigênio, ou vê a minha trajetória, hoje em dia é muito visível, né? Qualquer um, se eu dou 3, 4 passos, já descompensa, então as pessoas veem que eu passo mal. Aí as pessoas falam assim para mim, deve ser muito difícil. Não, é um pouco difícil, mas Deus, eu acredito nisso mesmo. Deus coloca muita gente para cuidar. Ele te dá uma carga, mas eu tenho assim, hoje em dia tudo é muito fácil. Se altera a minha secreção, se altera a minha tosse, eu não preciso nem ir no consultório da Com. Eu mando mensagem para ela já manda o pedido médico, eu já faço, é tudo muito rápido. Não é como era antigamente, de às vezes eu chegar já roxa, desaturada no hospital, sem saber o que é, que aí eles fazem gasometria, aí então te judiam muito para um pouco retorno. Hoje, que nem, vou te dar um exemplo agora, no final do ano, em novembro, eu tive uma infecção que eu quase morri, eu fiquei 18 dias na UTI, foi a primeira vez que eu já estive na UTI quando eu era neném, então eu não lembro. Mas, assim, depois de que eu me lembro, por gente, foi a primeira vez que eu estive na UTI. E lá na UTI, não era a Concheta que estava comigo, eram outros médicos, né? Porque tem essas coisas que cada um no seu quadrado, né? Só que ela era minha médica e ela me acompanhava. Aí ela pegou e falou para mim, eu fiz um ciclo de antibiótico, eu estava com infecção generalizada, não funcionou, aí a saturação continuava caindo, eu continuava com febre. Aí ela mudou o antibiótico, aí ela falou, aí mudaram, aí o médico veio, falou, tu vais usar meropenem 1 grama 2 vezes ao dia. Eu disse, não, doutor, não pode ser isso, porque nas minhas internações, que são mais tranquilas que essa, eu uso 6 gramas, 3 vezes ao dia 2 gramas, né? Então, não posso usar só 2 gramas
2 vezes ao dia 1 grama. Aí ele, não, esse é o protocolo de... Eu disse, não, mas na fibrose é diferente. Ele, não, tipo, aí eles não consideram o teu conhecimento, né? Aí eu já liguei para a Contieta, ó, estão dando 2 gramas. Ela, não, mas eu expliquei que tem 6 gramas. Aí ela foi lá no hospital, conversou com a médica da UTI e tal, aí eles alteraram para 6 gramas. Aí ela falava para mim, ó, tu fica de olho, porque... Então aí tu tens que ter, além de tu ser paciente, tu tens que estar antenada do tratamento, porque na fibrose é um pouquinho diferente, são detalhes que fazem a diferença, né? As bactérias que eu tenho são super resistentes. Então, 2 gramas não ia adiantar. E eu tive a sorte da minha companheira estar lá comigo esses 18 dias, né? Porque nos primeiros dias, eles podiam dar só água que eu não ia perceber, eu estava muito mal. Então, aí ela falava, ó, tá só 2 gramas. Eu disse, não, chama o médico, não pode ser 2 gramas. Então, teve esses detalhes, assim, de que quando eu internava lá, com 14 anos, que às vezes eu ia para ficar 14 dias, ficava 21, às vezes 2 meses, talvez acontecesse algo assim, eu não sabia, porque eu não tinha conhecimento, né? E não tinha esse aparato que eu tenho hoje, que é a Contieta realmente é meu anjo aqui na Terra. Nossa, não tem nem como agradecer, eu acho que vão ser várias encarnações para poder agradecer o que ela faz por mim, porque ela me assumiu de verdade, não foi assim, porque tem uma diferença entre tu ter um médico e ter um médico que te assume, né? Que o meu médico anterior, ele era meu médico, mas ele não me assumia. Que nem quando eu falava, ó, oh, tô ruim, tem que ir para emergência. Vai para a emergência de um outro hospital, né? Você foi vista pela sua médica. Eu acho que o que você mais traz aqui, eu acho que é isso. Você se sente vista por ela, sabe? E ela me ouve, porque assim, ela não... Nem teve uns anos atrás, eu fui pro consultório, assim, tem alguma coisa diferente. Eu assim para ela, eu não sei dizer o que é, mas a minha falta de ar tá diferente. Não sei explicar, tá diferente. Aí ela pegou, pediu uns exames, ela disse, então, quando o paciente crônico, ela falou isso para mim, né? Quando o paciente crônico, a gente sabe que a gente acompanha, né? Fala que tem alguma coisa diferente, a gente tem que pesquisar, porque tem. Ele conhece mais o corpo do que... E realmente, eu estava com fungo no pulmão, então eu estava com mais intolerância ao esforço. Aí a gente fez o tratamento para aspergilos, né? Mas foi assim, aí ela assim, a gente tem que ver como um todo, né? Não dá para... Eu sinto que ela não me vê como pulmão, que os outros médicos que eu passei antes dela, eles me viam como um pulmão. Ela me vê inteira, tanto que ela quer saber da parte nutricional, ela quer saber da parte emocional, ela quer saber como está a minha vida social. Ela me vê como um todo, ela me vê como uma pessoa, ela não me vê como um órgão. E, claro, aí ela dá umas puxadas, às vezes ela fala, não sou tua amiga, eu sou tua médica. Não, eu sei, aqui eu não sou tua amiga, eu sou tua médica. Não, eu sei o que tu falar, eu faço. Então, a gente tem bem claro, assim, a gente tem uma amizade fora do consultório e dentro também, né? Que uma coisa não sai da outra, não exclui a outra, mas quando ela fala eu confio nela plenamente, assim, se ela falar... eu acho que foi a única médica que eu tive essa confiança, quando ela fala, eu acredito nela, porque ela me vê por inteiro, ela me cuida há quantos anos? Ela me cuida, já vai fazer 20 anos. É uma parceria, né, Eli? É uma parceria. Parceria, né? Porque ela te ouve, que você está dizendo, dentro da tua experiência de adoecimento também. Sim. Você tem uma expertise, só você sabe o que é que você sente. Então, acho que ela consegue perceber isso com você, pelo que você está trazendo. Sim, né? e ela sabe que quando acontece alguma coisa emocional, isso interfere no nosso pulmão. Teve um episódio que mataram os cachorrinhos da minha mãe, ela tinha vários cachorrinhos, deram veneno. Aí ela assim, se cuida, pelo amor de Deus, se cuida, que tu é muito cachorreira, que tu pode baixar, né? E ter que internar por conta disso. Então, cuida da tua cabeça para não deixar... Porque
é retroalimentativo, né? É uma válvula de escape ali, tu já tá prontinho, né? Já, é só puxar o gatilho, né? Que já tá ali, já tá cheio de bactérias, já tá... E é um caminho conhecido, né, o Eli, Sim. da cabeça, do jeito de se fazer, né? Uhum. Me diz uma coisa, Eli, assim, você está falando dessa relação com a Conchita? Conchita? Conchita. Você está falando dessa relação com ela, de toda essa tua história, de tudo isso que você está trazendo aqui para gente. Você tem alguma outra referência de uma relação que tenha sido próxima, que você tenha se sentido vista? De médico? Ou Ou outro profissional da área da saúde que tenha passado por você durante todo esse tempo? eu interno, não sei se vocês conhecem o home care da Unimed Lar. Então, de vários anos para cá, eu interno por ali. Então, é uma internação domiciliar. Eu faço antibiótico terapia em casa, só vou para o hospital quando eu estou bem mais... Quando eu estou em uma internação mais difícil, ou quando a Conchita quer acompanhar de pertinho, porque as últimas internações não saiu do jeito que ela queria, né? Aí eu criei vínculo com esses cuidadores, né? Esses técnicos de enfermagem. Então, eles me veem. Tanto que eu passei há uns 3 anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu tive uma depressão muito forte, assim, de não querer sair da cama. Foi uma depressão, assim, que me derrubou, assim, eu não queria nada, eu não queria nem fazer mais o tratamento. Então, eles iam, e eu sempre fui muito comunicativa, eles chegam lá em casa, eu fiz canjica, sirvo, sempre assim, é uma relação, eles estão dentro da tua casa a cada 3, 4 meses, né? Então, tu cria um vínculo forte. E nessa internação específica, eles chegavam, eu nem conseguia olhar para eles. Eu tenho um catéter, só dava a mangueirinha, não levantava nem da cama. Então, eles me enxergam muito. Então, quando passou essa depressão, que eles falavam, meu Deus, a gente achou que tu ia morrer, porque tu literalmente desistiu. Então, estava tão difícil fazer o teu tratamento, a tua internação, porque a gente via que estava te perdendo. Todo, todos eles relataram, assim, cada um do seu jeitinho, né? Mas eles me viam, eles me enxergavam, todos eles, assim, eles falavam, nossa, a gente nunca te viu assim. Assim, eu nunca fiquei assim. E foi um processo bem doloroso. Acho que uns 2 ou 3 meses assim, eu tive que ir para psiquiatra, tomar remédio para conseguir sair, né? Consegui sair tudo, mas foi assim. Eu lembro que a única coisa que eu pensava assim, tomara que essa doença me leve. Não sei por que eles estão dando antibióticos se eu não quero, né? Então, e eles enxergavam. Eu não precisava falar que eu tinha desistido. Todos eles viram que eu tinha desistido. Então, eles até tem os mais comunicativos, os menos comunicativos. Às vezes a gente tem a impressão que alguns não te enxergam, todos eles me enxergam. E depois, até alguns que eles eram mais fechadinhos, eles, depois desse episódio, eles conversaram mais comigo, assim, do tanto que eles viram a minha dificuldade ali, né? Que eles não estão acostumados, eles estão há anos comigo, e sempre que eu interno, pronta para mais uma, essa aqui logo já vai, é só mais uma no currículo, eu sempre brinco, né? Não, isso aqui daqui a pouco eu já... Quando eu interno, eu estou muito ruim. Geralmente, às vezes, eu não consigo caminhar dentro de casa, banho é só com ajuda. Aí eu falo, 5, 7 dias para o tratamento engrenar e depois é só terminar o tratamento. Então, sempre com essa expectativa. E dessa vez, não. Naquela vez, eu desisti. Foi bem difícil, assim, eu desisti. Mas depois, peguei a peteca de novo. Uhum. Você está contando tantas aprendizagens, né, Eli? É uma vida de muitas perdas também, né? É uma vida de muita privacidade, é uma vida de muita culpa, é uma vida onde você hoje pode trazer para cá toda essa experiência transformando em outra coisa, né? Porque eu ouço na tua voz essa transformação, essa voz do que era e de como você se percebe hoje. Conta para a gente um pouquinho desse processo aí, para gente.
de como eu era antes do diagnóstico? Não, Ou no processo de adoecimento mesmo? no No processo processo de adoecimento. que te Oi? permite, e como você está hoje, como que você se vê hoje, como você se via, como foi esse processo de, sabe, de chegar hoje aqui. Ah, Conta, tá, entendi. contar a tua história pra gente, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muitos sonhos, de muitas vontades. Eu sempre tive muita vontade de muita coisa. E ao longo da minha trajetória, uma boa parte eu não pude fazer por causa do meu pulmão. Mas mesmo assim, eu sou teimosa, muitas coisas eu fiz. Então, a minha primeira faculdade que eu passei foi artes cênicas. Então, eu fiz 2 anos e meio, depois eu tive que parar porque eu ia para a faculdade, aí o pessoal, porque exige do corpo cênicas, né? Aí o pessoal começava a fazer as atividades e eu não conseguia. Tinha que ficar sentadinha num canto, porque eu não conseguia acompanhar. Então, assim, não, eu amo teatro, mas não está mais dando, né? Aí larguei e fui fazer letras. Aí, nesse período que eu fiz letras, eu ainda não tinha o diagnóstico. Então, era muito difícil, assim, algumas colegas falavam que achavam que até o final do curso eu não... que eles iam ter uma perda no curso, né? Que eu não ia sobreviver até o final. E eu sobrevivi, depois fiz psicologia mais para frente, e nessa trajetória toda eu nunca deixei, eu nunca me permiti ser uma doença, entende? Assim, desde sempre eu convivo com uma doença, mas eu nunca me permiti ser a doença. Então, o pessoal, vamos fazer trilha? Vamos. Mas aí eu fazia trilha com quem eu sabia que ia ter paciência de me ter na trilha, porque se a trilha era de 2 horas, a gente fazia em 6. Porque eu tinha que ter as minhas paradas, tinha bombinha, a parte muito íngreme eu precisava de ajuda. Mas então tem aqueles amigos que tu pode contar quando tu tem uma limitação e os que não dá, né? Então eu aprendi no decorrer com quem contar. Então assim, eu fiz muita coisa que hoje eu olho para trás e penso que bom que eu fiz, porque hoje eu não consigo mais. Porque eu amo trilha, amo natureza, amo mar, e eu sentia muito prazer. O primeiro verão que eu não consegui entrar no mar foi esse. Foi o primeiro que eu não consegui entrar no mar. Ainda eu comentei com a Marisa, eu assim, nossa, eu adoro dar um mergulho no mar, eu não consigo mais porque chegar até isso, que as nossas praias não são longas de areia, mas chegar até a beira do mar, eu já descompenso. E entrar no mar eu não me sinto mais segura, né? Aí a Marisa viu que tem aquelas cadeiras com bombeiro e tal. Aí a gente marcou, ficou de ir no verão, não conseguimos. Aí eu fui num dia que estava friozinho, andei na orla, molhei o pé, não deu para entrar porque estava frio, mas descobri, com a ajuda da Marisa, que tem a possibilidade de eu ainda tomar um banho de mar. Mas aí, como eu sou muito água, né? Não consegui ir para o mar, o que a gente fez? Eu e a minha família, a minha companheira, esse verão a gente foi para o rio. Descobrimos um rio onde tu estaciona e é bem pertinho tem uma partezinha que é bem íngreme, só que aí o meu irmão, a minha namorada, eles me levavam nas costas nesse trechinho, e dentro da água a gente comprou umas boias que parece assim é uma rede com 2 boias, então eu fico como se estivesse numa cadeira. E aí eles me puxam para lá, me puxam para cá, e foi tão gostoso como quando eu conseguia mergulhar. A única coisa que eu pensava assim, que eu via o meu irmão pulando, pensava, meu Deus, se fosse 3 anos atrás, esse rio ia sentir a minha força, né? Mas mesmo assim sentiu, porque eu coloquei snorkel, eles me puxaram, eu vi os peixinhos, então assim, ó, não deixei de aproveitar, mesmo com a minha perda pulmonar. O que eu aprendi assim com a trajetória de doença, o que eu aprendi é que cada fase tem o seu momento. E eu acho que a gente perde muito tempo com besteira na vida. Então hoje eu tento, o que dá para fazer hoje eu faço. Porque a gente perde muito tempo, porque a gente está com saúde, eu nunca tive grande saúde, mas eu tinha condições de fazer muita coisa que eu não faço hoje. Então eu pensava, amanhã eu faço. Mês que vem. Esse mês a gente não está com tanta grana, vamos deixar para mês que vem. Não, se a gente conseguir, a gente dá um jeitinho e vai.
porque passa assim, ó, é muito rápido. E aí hoje, quando, vamos, às vezes a gente tá com um pouquinho de preguiça, não, hoje não vamos no Rio, não, não vamos, aí eu viro para lá, não, vamos sim, porque eu não sei se amanhã eu vou conseguir, entende? E que nem, eu amo cavalgada, então descobri um lugar aqui perto que tem cavalgada e que o instrutor é maravilhoso, assim, ele me abraçou, assim, de corpo e alma, então ele escolheu uma égua que parece que me entende também, então quando sinto mais falta de ar, ela diminui o passo. Se eu começo a dar mais falta de ar, eu diminuo, o grupo vai mais para frente, ele volta, o instrutor vai no meu ritmo até o meu pulmão dar conta. Então, assim, eu não tenho deixado de viver, só que o que eu aprendi é ter paciência para poder tirar o melhor do que essa fase está me dando, né? Eu tive um casamento muito feliz de 16 anos, fui muito feliz no meu casamento, mas chegou o último ano, os últimos 2 anos, acabou. A gente deixou acabar, e aí eu fiquei naquele impasse de separa, não separa, né? Aí eu tive aquela internação que não é essa última, uma anterior que eu quase morri também. Aí quando eu saí do hospital, eu disse, não, eu tenho que me mexer, porque eu estou morrendo. Como é que eu vou passar o restinho da minha vida infeliz, né? Que eu não estava feliz. Embora eu ame aquela pessoa que estava comigo, eu amo, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida, mas eu não estava feliz no casamento. Aí a gente terminou o casamento, o término foi muito difícil para ambos os lados, né? Acredito que mais para ela, porque eu pedi para terminar. E logo em seguida eu já conheci uma outra pessoa, já estou num novo relacionamento. Acho que porque eu me permiti viver isso, entende? E de novo, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida. A anterior, assim, eu não tenho o que reclamar do meu casamento anterior. A única coisa que eu reclamo é que teve um fim, porque a gente não cuidou e morreu. E nesse novo relacionamento, nossa, eu estou muito feliz, muito plena de novo. A gente vai para o Rio, ela me carrega, a gente vai cavalgar, ela me ajuda. E é um casamento diferente daquele que eu tive, mas tão bom quanto. Então, eu estou tentando tirar a cada dia. Aí, às vezes, eu penso assim, meu Deus, como eu fui louca, né? Eu já estava no oxigênio, saí de uma relação, comecei uma outra, mas é porque eu estou viva, né? Eu estou numa fase difícil de pulmão. Aí eu sempre falo para a B, a minha atual companheira, né? Eu falo para ela, é uma pena que a gente se conheceu num momento que talvez eu não tenha mais tanto tempo de vida, mas se a gente souber lidar com isso, tu me conheceu num momento que eu não tenho tempo para besteira. Tudo é muito mais real, mais, sabe? Não tenho tempo para... A gente perde muito tempo na vida. A gente perde muito tempo. E isso que foi o que a doença me ensinou, que a gente perde tempo demais. Eli, ouvindo você, você traz tanta coisa aqui do que a gente cuida em relação à dor total, sabe? Porque você traz o quanto afeta, né? O físico, o emocional, o espiritual, sabe? Porque sagrado para você o mergulho no mar, você traz os seus sagrados aqui, essa aprendizagem toda e essa relação que você foi construindo com o teu corpo e não reduzir tua vida à doença, né? Que você está falando. Eu Sim. acho que são aprendizados que você traz aqui, incríveis da gente poder ouvir e aprender com esse teu compartilhamento. Eu só tenho que te agradecer e eu queria, sim, para terminar, Eli, que você dissesse aqui para a turma, vamos fingir, né? Vamos fazer de conta que tem uma turma, né, de profissionais da área da saúde olhando para você, querendo aprender com você um pouquinho agora. O que você teria para dizer para eles, Eli? Que cuidam de pessoas ao fim da vida. No fim da vida, eu acho que tem que escutar. Eu acho que mais importante, claro, todo o medicamento que diminui falta de ar, que diminui dor, tudo isso tem uma importância indescritível. Mas tu ser amparado no seu todo, no seu ser, né? Que nem eu sou muito religiosa, e a Conchita respeita muito isso, tanto que a gente entrou no impasse sobre transplante pulmonar, que eu não quero, ela quer,
mas ela está me respeitando. Então, eu acho que respeitar o paciente nas escolhas dele é fundamental. Só a gente sabe o que a gente consegue dar conta, né? Então, acho que respeitar, assim, a pessoa, porque eu digo que enquanto a gente respira, a gente ainda é, né? A gente ainda a gente ainda é um ser, né? A maior dificuldade que eu tive lá na UTI foi que parece que eu perdi parece não, eu perdi a autonomia. Lá eu não podia nem ir no banheiro. Porque, claro, eu entendo que tecnicamente a minha saturação caía, tal, mas é desesperador tu ter as tuas necessidades e tu não conseguir. E eu fui muito bem, eu não tenho nada para reclamar do hospital, da equipe, mas assim, é muito doloroso tu perder a tua. Eu já estou acostumada com limitação, mas mesmo com limitação, eu vou e venho, né? Eu tenho autonomia. E lá na UTI a autonomia era zero. Então é muito difícil. E, claro, vai ter momentos que a gente vai ter que perder essa autonomia. Mas se a gente é escutado, se a gente é cuidado, fica um pouco menos difícil, né? Eu falava para elas, eu não consigo fazer xixi na comadre. Eu não conseguia, eu só conseguia quando a Bea colocava. E era muito difícil. Aí eu falei para a Conchita, para mim o mais difícil é fazer xixi na comadre, Conchita, eu não consigo. Aí ela falava assim para mim, a bexiga chegava a doer, eu não conseguia, não era frescura, eu não conseguia. Aí ela assim, pede para a Bea comprar fralda para ti. Melhor coisa, colocava fralda, uma coisa tão simples, assim, não tem... Mas a posição da comadre, alguém ali esperando que tu faça, sabe? São detalhes tão pequenininhos que fazem uma diferença. A partir do momento que eu fui para a fralda, eu tive mais tranquilidade na internação. E é tão bobo, né? Eu estou falando porque todo mundo é da saúde aqui e vai entender o que eu estou falando, mas quando a gente perde totalmente o domínio da gente, pequenas coisas se tornam grandes. Então, eu lembro o primeiro banho que eu tomei fora do leito. Então, foram coisas assim muito... Para mim, era uma coisa muito boba, mas era um avanço e tanto para mim, naquele momento. E eu sempre falo, eu comentava com a Marisa, comento com alguns amigos meus, que quando a gente vai perdendo quando a gente vai ficando muito limitado, a gente continua tendo aquela mesma sensação de grandes conquistas. Quando a gente se forma na faculdade, é uma grande conquista. Essa mesma sensação, ela permanece, só que nas pequenas coisas. Então, assim, a gente não muda muita coisa. Hoje em dia, hoje em dia eu não consigo mais limpar a casa. Eu gosto de limpar a casa, tá? Podem ir, mas eu gosto de limpar a casa. Gosto de cortar grama, eu não consigo mais. Mas o dia que eu consigo fazer um pouquinho, para mim é uma vitória. Então, assim, muda o tamanho da coisa, mas a sensação de conquista é a mesma. Espero que a nossa conversa tenha sido útil. Eu agradeço muito o convite, fiquei bem feliz quando a Marisa, que ela já me falou que tu irias me procurar já faz um tempinho. Ontem, quando tu mandou a mensagem, eu fiquei bem feliz. Quando precisarem conversar novamente, eu estou bem disposta, que eu acho que quanto mais pessoas da saúde verem o outro lado, acho que a gente vai ficar mais humanizado nos hospitais, né? Embora nessa internação tinha uma psicóloga que ia me ver todos os dias, e eles estão tentando humanizar lá a UTI, mas mesmo assim é um pouco difícil, porque tu está vivendo, os profissionais estão lidando com a vida e a morte ali, tudo é muito rápido, né? Mas a gente está vivo ali, né? Uhum. Olha, Eli, eu tenho algo para te dizer, eu estou te vendo, viu? Muito obrigada por você ter dividido essa experiência com a gente. Eu que agradeço, foi bem bom. Obrigada, Eli, de verdade. Que você Obrigada. continue me inspirando e com certeza você vai receber novos convites meus para poder vir ensinar sobre toda essa tua experiência de Tá cuidar. bom, então. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, um beijo bem grandão. E agora eu vou para o teatro. Tchau.
Tchau, fiquem com Deus.